Olá, ele é natural de Gravataí, filho do seu Luiz e da dona Nara. Atualmente está namorando a dona Elisa. Ele é jornalista esportivo, tem um estilo de vida tranquilo e é meu amigo, né? Marcel Klein, seja bem-vindo ao Conversa de Peso, grande narrador da Rádio Galera. Eu que agradeço o convite, já um grande amigo, né? Uma grande parceria que a gente tem na Rádio Galera e uma satisfação participar aqui do teu programa, no Conversa de Peso. Já falei isso algumas vezes na TV e vou falar aqui na rádio e vou falar na TV também. O Marcel Klein, sem dúvida nenhuma hoje, se não é o melhor, ele está aí entre os 3, 4 melhores narradores do Brasil e da nova geração, acho que é o disparado o melhor narrador que temos. Não é porque meu colega, não é porque está aqui presente, porque isso eu já falei diversas vezes. E para quem não teve a oportunidade de ainda ouvir o Marcel Klein, ou ouve a galera, ou entra no YouTube lá, põe as narrações do Marcel Klein, vai poder comprovar o que eu estou falando. É uma paixão tua a narração esportiva, o futebol. E isso veio desde cedo, Marcel? Veio desde cedo. Queria primeiro agradecer, né, Jairo, tuas palavras aqui, que realmente a gente faz esse trabalho, né? Sincero, não precisa agradecer. Ter esse reconhecimento, assim, é muito satisfatório, né? É o que a gente procura, né? Eu acho que, claro, a gente pensa em ter a nossa profissão, né? Sustentar a nossa família, enfim, mas esse reconhecimento do trabalho, assim, é fundamental, né? E agradeço bastante. Foi desde pequeno mesmo, né, Jairo? Eu brinco até que eu não conheci o meu avô, pai da minha mãe, o seu José, seu Zezinho. Mas a minha mãe conta que ele sempre ouviu rádio, sempre ouviu futebol no rádio, né? Ele era colorado, né? Tem dois vôs, um colorado e um gremista, para não ter problema. Hoje eles estão lá em cima, né? O neto ficou meio a meio para não ter problema. Exatamente. Eu brinco, né? Claro, todo mundo pergunta, Lógico, né? Normal. Mas eu falo, eu tenho um carinho pelo Inter, pelo meu avô. Eu sempre penso no meu avô quando faço o jogo do Inter. Claro. E penso no meu outro avô quando faço o jogo do Grêmio. É então, verdade. eu agrado os dois, né? Sem dúvida. Tento fazer isso, né? E desde pequeno, assim, o meu avô já tinha essa expectativa, sempre ouvia a rádio. E quando tinha jogo, ele estava sempre ouvindo rádio. E eu, com DNA, né? Sem a minha mãe contar que ele fazia isso, eu comecei a fazer também. Com meus 9, 10 anos, me lembro de outras Copas, mas a que eu me lembro bem é 2002. Sim. E aí, a partir de 2002, Até para entender, o Marcel Klein é um jovem, né? Tem 26 anos. 26 anos. Nossa, hoje. super jovem. Então, a partir dali eu já comecei a observar melhor, a entender mais do jogo, né? A gente acaba amadurecendo. 10 anos, 11 anos. Tinha 11 anos, 10 anos. para 11 anos, né? E aí comecei a acompanhar os clubes, tanto o Inter quanto o Grêmio, ouvindo rádio. E aí, como grande inspiração, né, eu sou obrigado a falar, é o Pedro Ernesto Denardim, da Gaúcha, e hoje o Marco Antônio Pereira na Guaíba. Exato. São os dois que eu cresci ouvindo, né? E sempre me admirou o jeito deles narrarem jogos. Os dois têm situações diferentes, estilos diferentes, mas sempre com muita emoção, né? Então eu já ouvia aquilo e gostava bastante, sabe? Aquilo ali me fazia vibrar mais do que o jogo em si, né? Então eu comecei já a olhar para eles, ouvir eles e de brincadeira, jogando videogame em casa, comecei a narrar também o jogo que eu fazia. E assim foi indo, até que de repente eu comecei a observar, não, pode ser um futuro, né? Exato. Por que não pode a brincadeira virar uma profissão? Exato. Exatamente. Então comecei a buscar colegas que estavam na profissão mesmo, né? Meu primeiro contato, por exemplo, foi com o Kleber Grabowski, que era Rádio Gaúcha. coordenador da Rádio Gaúcha. Então conversei com ele, mandei fitas, enfim. Ele me deu algumas dicas, né? Me deu algumas orientações que eu comecei a passar e fui trilhar o caminho, né? Eu ainda estava no ensino médio, já quando eu comecei a pensar profissionalmente, aí depois para fazer a faculdade, cursar jornalismo e seguir todas as etapas, né? Para chegar na formação profissional. Sem dúvida. Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos Cronologicamente, hein? Falar um pouquinho da tua família, do seu Luiz, da dona Nara. Hoje também tu tá namorando a dona Elisa, né? Tá sempre acompanhando, mandando recado lá na rádio, enfim, é uma incentivadora aí do teu trabalho. Esse vínculo familiar, eu creio que é importantíssimo. E os teus pais, principalmente, sempre te apoiaram para que tu seguisse a carreira de jornalista? Sempre, sempre. Assim, minha mãe, ela é fundamental, né? Ela é a que mais me apoia desde sempre, desde pequena. Ela por exemplo, eu fazia, pegando ali na infância, né? Como é que eu fazia antes de narrar jogos hoje, Mineirão, Maracanã. Sim.
eu tinha um home theater em casa, né? E aí tem os karaokês, né? Tem o microfone. Isso. Então eu narrava no karaokê. Já com o microfone. Isso, e gravava, Que e aí saía o som no home theater. Eu olhava o jogo na TV, né? E aí eu gravava por fita cassete ainda já. Olha só. Porque daí não grava CD, rádio portátil, mas ele gravava fita. Então eu comprava uma fita, dava o rec ali e gravava direto do som, né, do home theater. Então ela sempre me apoiou, então ela, digamos assim, aguentava todas aquelas gritarias que eu fazia em casa e sempre me incentivou a batalhar, porque é complicado, né, chegar onde a gente chegou. Eu sou de Gravataí, como você falou, já, mas é de Morungava, né, que é um bairro, um distrito realmente rural, uma zona rural, né, longe do centro. Então a gente sabe de toda a dificuldade que é sair de lá, vir para Porto Alegre. E ela sempre me incentivou, meu pai também sempre, né, me ouve quando é possível, também sempre diz que é muito orgulhoso assim, de falar que o filho é narrador. Sem dúvida nenhuma, esse apoio é fundamental. Né? E a dona Elisa hoje também te apoia demais, né? Também, com certeza. Ela está sempre acompanhando, né, e sempre compartilha, ouve a Rádio Galera, virou ouvinte número 1. Até mesmo né? quando o Marcel não está, ela está ouvindo. Ela né? está ouvindo, Isso exatamente. É legal. Então, assim, é uma paixão que também ela junto comigo está me apoiando nessa situação, que também é importantíssimo, né? E quando chegou a época da faculdade, tu não teve dúvida, vou cursar jornalismo, que é a paixão, enfim, para ali na frente me tornar um narrador esportivo. Exatamente. Naquela história que, como eu te comentei, né? Eu conversei com o Kleber Grabowski, né? Peguei orientações e ele me disse, não, tem um curso de radialista, né? Da OCIP, né? Antiga FEPLAN, que a gente fazia, e depois jornalismo, né? Cursar o jornalismo para conseguir. O radialismo, ele te dá a oportunidade de entrar, né? Claro. De poder falar no rádio, né? Ter o DRT de radialista, e depois de jornalismo para, claro, a nossa graduação, né? Infelizmente a nossa profissão ela é maravilhosa, mas a valorização financeira mínima. É pequena. É verdade. Jornalismo tem um pouco a mais, não é tanto, mas também está mas complicado. tem a situação. Mas daí sempre foi uma paixão, né? Já comecei a observar, a estudar bastante e graças a Deus consegui seguir. E a tua primeira experiência profissional foi na Rádio Gaúcha? Foi na Rádio Gaúcha. Olha só. De rádio foi, né? Tu começaste onde muitos sonham em terminar. Sim. Eu até tive alguns estágios pequenos, né? Entre eles eu fiz um site que tinha o Wagner Martins, hoje da Fox. Olha só. Aí fazia setor ali de Grêmio Internacional, fiz algumas crônicas, mas um período muito pequeno. Mas rádio foi Rádio Gaúcha? Rádio foi a Rádio Gaúcha, né? Aí tem sempre um trampolim, né? A gente sempre tem que ter muitas relações. Começaste fazendo produção na Rádio Gaúcha? Foi. Entrei como o caminho, né? Isso, como produtor freelancer na época, no início do ano, e depois fui estagiário por um ano, né? E aí onde fez reportagens, inclusive, participou de jornadas esportivas. E graças a Deus, né? Pela minha, digamos assim, pelo meu talento, né? Pela minha desenvoltura, enfim. Meu reconhecimento, assim, já conhecendo quem trabalhava lá, eu consegui ganhar algumas oportunidades importantes. Hoje um estagiário, claro, mudou muito. Claro. Hoje porque mudou inclusive chefia, né? Exato. Na época o Kleber era o coordenador de esportes da Rádio Gaúcha. Então ele me deu muitas oportunidades, assim. E oportunidades que um estagiário não tinha, né? A gente entra, por exemplo, quando eu entrei em 2011 para janeiro de 2012, e na entrevista ele comenta, diz, se tu não entrar no ar, tu vai te frustrar, ou tu não vai gostar. Eu digo, olha, não tem problema nenhum, já estou trabalhando com gente que eu acompanho desde pequeno. Claro que eu vou tentar trabalhar para no futuro merecer uma oportunidade de conseguir entrar no ar. E graças a Deus ali logo depois, em 2, 3 meses, eu já tive a oportunidade de eles gravarem um boletim aqui, um boletim ali, e poder entrar no ar, né? Poder participar com a voz no rádio. Que maravilha. Eu creio que tenha sido também uma satisfação para ti, né? Eu lembro, e por isso que eu falo, imagino como tenha sido para ti, porque para mim, pelo menos, a primeira vez que eu falei em rádio foi um sonho realizado. Eu creio para ti também, né? Com certeza. É um sonho realmente, é um sonho que a gente realiza, né? A gente não está acostumado, né? A gente ouve e fica imaginando como funciona. Né? Agora, estando do lado de trás, a gente consegue observar como funciona. Então, realmente é um sonho que a gente tem de poder observar, e tive grandes oportunidades, né? Por exemplo, eu narro futebol hoje na Rádio Galera,
Mas na Gaúcha, por exemplo, eu tive a oportunidade de narrar uma maratona. Olha só. Até hoje eu me lembro, né? Era estagiário. Totalmente diferente. Né? Exatamente. Narrei uma maratona, até o vencedor foi o Kiprop Mutai, um queniano, maratona de Porto Alegre. Então são oportunidades que a gente tem que a gente nunca pensou, né? E que a gente tem que abraçar. Tem que abraçar, tem que estudar e buscar fazer o melhor. Né? Você fizesse faculdade na FAMECOS, na FAMECOS, na PUC, né? Na PUC. Isso. Tá certo. E como é que foi esse período aí de universitário, se preparando para ali na frente ser um profissional? Eu creio que o pessoal, muitos dos que eram teus colegas na época, também sonhavam em chegar onde tu já chegou, né? Sim. E tenho muitos amigos na profissão, né? Eu entrei logo em 2010, né? Sim. Janeiro de 2010. Até tinha um projeto da gente fazer uma Copa do Mundo na rádio da faculdade, na Rádio Fã, mas acabou não acontecendo, enfim, por questão de direitos. A faculdade preferiu se resguardar, evitar algum problema, mesmo que seja interno, enfim, não quis arriscar. Mas mesmo nessa rádio da internet eu tive algumas oportunidades, fazer alguns programas e também participei da campanha da Libertadores lá de 2010 no Inter, alguns jogos eu fiz na rádio com alguns colegas, por exemplo, o Leonardo Pfister, que hoje é narrador da rádio do Inter, né? O Rodrigo Morel, que hoje é repórter do SBT, o João Vitor Ferreira, produtor da Guaíba. Então, grandes profissionais. A gente tem muitos colegas, querendo ou não, a gente teve uma safra ali, uma geração muito boa, de muita gente que está hoje no mercado brilhando, né? No jornalismo. E depois da Gaúcha, tu fostes para Guaíba? Depois eu fui para a Rádio Grenal. Para Grenal. Fui para a Rádio Grenal. Terminou meu período de estágio, né? De 1 ano, e aí eu já estava quase me formando. Me formaria em 6 meses. Aí eu acabei indo para a Rádio Grenal, fiquei ali 2 meses focando ali em TCC, tirei um pouco de férias. E aí depois fui para a Rádio Grenal, fiquei 4 meses, um período pequeno de estágio. E aí quando eu me formei, já fui contratado pela direção da Rádio Grenal. Pois é, em pouco tempo eu lembro que você já estava se tornando um dos principais nomes da Rádio Grenal, tinha um público quase cativo, né? Sim. Na Rádio Grenal, o que gera algum ciúme também. Né? Com certeza, né, Jairo? Foi um período pequeno, assim, mas que foi também muito bom, né? E aí entra um detalhe que também a gente não estava acostumado. Por exemplo, na Gaúcha tu fazia produção, auxiliava, não tinha um programa, uma responsabilidade de muito tempo. Claro, tu tem a responsabilidade de ser produtor, mas não de segurar o programa, né? Então, claro que o aprendizado que eu tive foi muito importante para esse período na Rádio Grenal. Eu fui apresentador e aí já logo... E o programa você apresentava 4 horas, né? 4 horas de programa. Eu ficava na parte da tarde e logo depois o Cristiano Oliveira, que hoje é comentarista da Rádio Guaíba, saiu do horário da noite e aí vagou esse, que era um horário importantíssimo, uma das maiores audiências da rádio, e acabou caindo para mim ter a responsabilidade. Graças a Deus fiz ali mais 1 ano e pouco, e com uma boa audiência e com aquela história, né, da interatividade também da descontração, que eu sempre brinco também nas narrações, né, a gente fala não muito pode, sobre isso, né? Não pode ter uma narração que ela é X, Y, Z, tu tem que buscar algo diferente, né, para incrementar, para prender o ouvinte, fazer aquela brincadeira sadia, claro, para poder prender o ouvinte e fazer a diferença também, ser um pouco diferente, né? Sem dúvida. Vamos ao intervalo e na volta o Marcel vai contar um pouquinho das suas histórias aí pelos estádios do Brasil. Claro, vai falar do momento em que ele teve a oportunidade de narrar o acesso do Aimoré em 2013, sem dúvida a narração mais emocionante do Índio Capilé aí, naquele acesso do ano de 2013 e lógico, né, esse trabalho atual na Rádio Galera. Vamos ao intervalo, já voltamos.